e que na verdade vai ter essa adaptação onde o macho ele disputa entre os machos pela fêmea. Tanto a piraíba e a pericaxilha são apelidadas dos tubarões amazônicos. Costuma dizer que você multiplica por 3 para chegar no formato de cor. Olha que incrível isso. Lá vem outro passando perto dela. Que nos dedos que permitem ele subir em superfícies. Biomas Brasil, expedição Amazônia. Estamos aqui no segundo dia da expedição do bioma mais selvagem do Brasil, de uma forma que você nunca viu. Comigo está aqui a equipe do Amazonas Survival, o biólogo Pedro e o Juliano, que faz parte dessa equipe. E hoje o que é que nós vamos ver aqui? Bom dia, gente! Nesse segundo dia de expedição nós vamos conhecer o Bosque da Ciência, que é a vitrine do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Estamos aqui na frente da Casa da Ciência, que é um dos pontos altos do local, e vocês vão aprender junto com a gente, junto com o biólogo, junto com o Juliano, junto com o Alessandro, acompanhando essa incrível aventura. Muitas informações científicas, vocês vão ver recintos de animais fabulosos e, é claro, muita informação e muita aventura para você. E quem está conosco, Carlos, na cabeça aos pés, Carlos. Olha só, pessoal, estamos aqui no centro da Casa de Ciências, onde você é do INPA. Aqui já tem toda a informação. Apresentação, o que é a Amazônia, o INPE, o conceito científico, o projeto Museu na Floresta, o que é ciência, as etapas dos métodos científicos e a analogia da evolução biológica e evolução dos pensamentos científicos do que todo o estudo traz para cá. Aqui já tem a informação de como foi feita a questão do Amazonas. Bem interessante isso, como a Amazônia foi toda constituída geograficamente. Tá aqui um mapa, as informações. Tem alguns instrumentos de pesquisas, como foram feitas as cartas. Aqui ele mostra todo a discussão do Rio Madeira, Rio Amazonas. Muito bom para informações dos pesquisadores, o ano 1500, 1616, 1818, a Fundação de Belém. E aqui onde você traz todas as informações. Olha que incrível ali, ó, que tem um isqueiro ali antigo, ó. A roupa, bússolas. Então, esse local, você quer conhecer realmente como foi feita toda a estrutura da Amazônia, todas as pesquisas. Esse é o lugar ideal para você fazer todo esse conhecimento de evolução, a relação dos animais às plantas, questão da formação da Amazônia, relação de animais para animais, o clima do ambiente, microbiologia, a composição das águas, os métodos científicos que foram usados entre aves, peixes, répteis, anfíbios, tá todo aqui. Então, hoje a gente vai gravar muita coisa aqui mostrando para vocês todas as árvores, muitas dessas árvores estão catalogadas. Eu vou mostrar tudo isso em detalhes para vocês, tá? Então, vai acompanhando aí. Estamos aqui com Daniel, que é o bolsista do PCE, que sou estudante de Biologia e Veterinário. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa exposição da Casa da Ciência. Ele é um museu retrato confundo da história da Amazônia, principalmente do nosso estado do Amazonas, e com algumas registros. Então, na área de vertebrados, a gente vai estar com as nossas coleções entomológicas. Então, de insetos que vão ter desde os insetos sociais, como as abelhas, as vespas, a combespes, até os insetos que têm mais importância, até mesmo na área da medicina e na área vasculense. E que a gente tem uma visitante que tem a possibilidade de ver esses insetos em formatos e tamanhos diferentes. Então, como por exemplo aqui, os nossos besouros, que as pessoas às vezes elas recriminam, um animal perigoso, e que na verdade vai ter essa adaptação, onde o macho ele disputa entre os machos pela fêmea, que no caso é essa daqui. Porém, a gente vai ter aqui o serrapau, que ele já é um besouro que, na natureza, ele vai ter uma adaptação para ele conseguir se alimentar, para ele conseguir retirar do tronco, para ele conseguir se alimentar. Então, caso você tenha um encontro desse animal, ele vai ser um pouquinho mais reativo, mas que não faz mal para ninguém. Não são animais que vão sair caçando ou perseguindo, tá bom? A gente costuma até brincar que quando Deus estava na criação,
ele ficou um tempinho na página dos insetos porque é o que mais tem de diversidade de animais dentro da nossa fauna. Tá bom? Então a gente vai ter a nossa coleção de Lepidopteros como as morfos, que são borboletas mais vistas em áreas próximas a cachoeiras, próximas a igarapés. E aí, para a gente não estender muito, a gente vai prosseguir para a área de botânica, mas para o visitante, a gente tem um aplicativo conhecido como Encetar, onde ele consegue escanear, ele baixa o aplicativo e ele consegue escanear e visualizar uma reprodução do animal, tá bom? De como ele seria, uma visão do animal em 2D. Da nossa diversidade ecológica, tá bom? A intenção é falar um pouquinho sobre por exemplo, a Malívia silvestre, a gente tá falando sobre a mandioca, mas falar da diversidade, o uso desde a sementinha, o uso do fruto, o uso das flores, a importância ecológica, a importância econômica da castanha. A gente está sem a semente da castanha, mas a gente tem aqui o exemplo do nosso ouriço de castanha, de uma árvore bem grande, com um fruto bem forte, que após cair, ele não serve somente para alimentação, mas também como moradia. Algumas espécies de sapos que eles fazem, se reproduzem e fazem moradia no ouriço da castanha. O ouriço da sapucaí também tão grande quanto, um pouco até maior, que serve para alimentação de uma forma mais de dispersão explosiva. Então poucas pessoas conhecem porque quando ela faz a dispersão, as sementes saem de forma alada. A andiroba a gente também está sem, mas que se usa medicinalmente. Encontrei a recheio dela. As pessoas conhecem somente o óleo da andiroba, mas o fruto você tira a amêndoa, você vai pegar, você vai cozinhar. Depois de cozida você vai pegar, você vai colocar dentro de um pano, apertar, extrair o óleo, que as vozes antigamente colocavam dentro da garganta, do néctar para inflamação. Muito mais saudável do que esses remédios que hoje em dia a gente encontra. E a minha árvore predileta, que retrata um pouco da história da Amazônia, a árvore da seringueira, que no período da Belle Époque, olha, isso mesmo, ela tem uma dispersão explosiva, então o fruto, a partir de novembro para dezembro, ele vai começar o processo de frutificação, e quando ele está maduro, ele vai fazer um estralar, dispersando essas sementinhas que são utilizadas no artesanato. Porém, a árvore da seringueira, a siriga, você faz um corte no tronco dela e você consegue extrair uma seiva que ela é rica em látex. Então foi muito importante para a economia da Amazônia no período da Belle Époque, que era quando atraiu os europeus para a nossa região. Nosso Teatro Amazonas, ele recebeu muitos recursos financeiros, então isso impulsionou a economia da nossa região. Até hoje ela ainda é utilizada, mas de forma mais eficiente. A folha da cocoloba, tá bom? Porque esse aqui eu registro da maior folha de dente de postura-denta. E a cocoloba, essa folha tem mais de 2 metros, ela foi registrada no Guinness. Mas curiosamente a árvore não é uma árvore nem grande nem grossa. É uma árvore pequena em comparação à folha, fina em comparação, mas cujas folhas elas abrem e elas conseguem chegar dentro da criação. Hoje a gente não encontra com facilidade uma folha desse tamanho. E a gente sabe que mudou, nossa flora ela se adaptou e diferente daquela que era uma árvore cujo tronco era grosso, uma árvore grande, mas cujas folhas eram menores. Então a natureza ela é muito confusa, ela tem adaptações diferentes. Então as árvores elas crescem por necessidade para competir por luz solar. Então a nossa maior árvore ela é um angelim, que é encontrada numa reserva da Amazônia por 18 nascimentos e meio. Porém, a maior folha é de uma árvore pequena de cocolobas. Então, na ironia, a nossa floresta, top regras, ela vai se adaptando como necessidade. Isso aqui, eu acho que nós Então, a nossa situação de peixe é bem ampla também. Então, a gente consegue ver desde os peixes mais minúsculos da terra, que é a cabeça de uma piraíba, tá bom? Que assim como uma piracatinga, tanto a piraíba e a piracatinga são apelidadas de tubarões amazônicos. São peixes de águas mais profundas e são peixes mais vorazes, digamos assim, em comparação ao nosso pirarucu. E por mais que seja um peixe grande, não é um peixe em si. Ele pode se alimentar, ver os animais, está no uso da história dele, como os bichinhos, mas ele pode se alimentar muito mais se vão cair na água também. Então ele não é um peixe a acarreta risco. A piraíba e a piracatinga dizem que se você pular no rio, eles são peixes mais vorazes e se proteger.
bom? O nosso peixe, que é usado muitas das vezes como se fosse uma enguia ou por aqui, mas que no caso é um mussu. Ele vai ter esse formato anatômico lembrando uma cobra. Não é um peixe perigoso, ele não faz descarga elétrica no bulldog. Não, isso não é o por aqui. Não é o por aqui. Ah, tá. Só que as pessoas o confundem com por aqui. Então, tanto que lá no Musa tinha um aquário só de buffon, e aqui a gente tem o nosso por aqui que fica solto na ilha Tatanimbu. Tu não vai mais encontrar ele no recinto porque eles morriam. Então, deu alguma coisa que contaminou a água que os animais estavam morrendo. Então, ele foi transferido para a ilha Tatanimbu. Ele tá vivinho, convivendo junto com os peixes e com os quelãs de lá, tá bom? A gente vai ter aqui o nosso aracuno, tá bom? Então, a gente tem outros peixes, desde peixes cartilaginosas, uma diversidade muito grande de peixes que fazem parte da dieta amazônica, que ajudam a fomentar a nossa economia, tá bom? Então, desde o pequeno ao maior, eles fazem parte da nossa cultura. Existem peixes como o bodó, que é um peixe que tem uma aparência bem pré-histórica, que qualquer pessoa olhar esse peixe não se consome e as pessoas adoram calda de bodó. Já comprou? Já. Quantas peixes tu tá? Eu adoro caldo de gosto. Então, é uma cultura amazônica, é uma iguaria amazônica, diferente de lá pro sul e pro sudeste, que é o churrasco. Na região amazônica são os nossos peixes, são os nossos tamanhos brancos. E aí eu acho que pra ti, assim a gente tem alguns exemplos, tá bom? Então, tanto do couro quanto da escama do pirarucu. Que a escama do pirarucu ela é utilizada para o artesanato, tanto para colares quanto para pulseiras, e ela também é utilizada como uma serrinha de oliva. Tá bom? Então você percebe como essa armadura que ele tem. É um peixe. Olhando ali. E o couro tá onde que você mostrou? O couro dele eu acho que a gente ainda não tem. A gente tem uns outros de peixe livre. De outros peixes, entendeu? Só que aí a gente não abre aqui justamente para evitar. Aham. E as crianças puxavam, então tá mais fechado. Então o bacu, a estrutura de proteção dele é extremamente afiada. E A gente vai querer com 3 ambientes, tá? Então, falar um pouco sobre a serpente, um pouco sobre os nossos crocodilianos e os nossos quelônios. Então, das serpentes que a gente vai ter, e o JP vai ficar maior, mas em resumo, as pessoas acabam acreditando que na Amazônia tudo é perigoso. Das mais de 1000 espécies que a gente vai ter somente 4 grupos espécies. E essa daqui que eu acho que é a mais difícil de se ver, então eu acho que pode se focar nela, tá bom? Lá que essa esmuta a nossa surucucu pico de jata. É um animal que pode chegar a mais de 3 metros. Então, é um animal que quase não vai ter tantos asteros, porque elas foram florestas pomares, então áreas mais preservadas. Você pode encontrar, sim, no Lugar Presente Figueiredo, que é a floresta preservada. Mas na região de Manaus, nenhum registro de fato assim que possa se dizer. Cobras corais verdadeiras, então, gênero Bicrurus. O animal não tem essa cor, porém, por conta do químico, ele perdeu. Tá? Aí a gente poderia falar sobre a Micus surinamensis, que ela é a nossa maior coral. É um animal que pode chegar em média a 1,60 m. Ambas elas têm a possibilidade de neurotoxina. E as outras, como a jararaca, a gente não tem um animal aqui porque foi para manutenção. É o animal que mais se encontra na região de Manaus. Bom, então, o animal peçonhento de interesse médico mais pode ocasionar acidentes é a jararaca, via Neurobótropa, porque é um animal que ele teve que se adaptar a essa perturbação, a essa invasão da urbanização. Ela você consegue encontrar lá no museu, ela você consegue encontrar em casas que tem próximas ao fragmento. Aqui próximo dele, algumas pessoas encontram. Lá na parte da UFAM, você às vezes encontra nas trilhas. Cirocúpio do jata, não. Tá bom? Coral verdadeira é bem difícil de se ver, que é um animal possorial, geralmente caça pintófilas. Por mais que seja a toxina mais forte, porém é o que menos tem acidentes no Brasil. Só tem acidente que vai lá perturbar o bichinho e tenta pegar no animal e aí ele acaba tentando se defender. Todas as demais não têm importância médica, então o grau de toxicidade é mínimo. São animais que às vezes só vão estar na floresta tendo o papel ecológico de comer pequenos lagartos, pequenos anfíbios, pequenas aves, como por exemplo a cobra cipó, Oxyberis. As pessoas acham que é um animal perigoso. Dizem que é uma cobra que ela vai dar lambada em você. Não é um animal que vai bater no corpo dela, tá bom? Porém é um animal que ele faz uma movimentação, parece que ela vai fazer menção de frequência por você para dizer, epa, sai de perto, não se aproxime, tá bom?
Ela é um animal que só vai se alimentar a raças de pequenos animais, então ela não tem risco por ser humano, mas ela é mais reativa. Crocodilianos, o nosso maior crocodiliano é o jacaré-açu. Então, são animais que podem chegar a mais de metro de comprimento. Tá bom? Isso aqui é só a cabeça de um jacaré-açu. Então a gente costuma dizer que você multiplica por 3 para chegar no formato de pô. Lá embaixo, no final da trilha, vocês vão ver um jacaré-açu bem grande, tá bom? Que é o César. Se vocês tiverem a sorte, ele vai estar do lado de fora do recinto. São nossos predadores, então é um animal que sim, ele é um animal que se alimenta dos outros animais. Assim que os crocodilos, ele faz aquele giro para ele conseguir quebrar, para ele conseguir desmembrar o animal, então a gente tem maior atenção dos direitos amazônicos. Mas no nosso perímetro aqui da cidade é muito mais fácil encontrar jacaré-tinga. Então, um jacaré menor, chega a 1,5 m a 2 metros máximos, tá bom? Aqui a gente vai ter os fósseis de animais, então a gente vai ter a cabeça de jacaré-tinga, a gente vai ter aqui a cabeça do jacaré... Cadê? Era pra ter do jacaré-coroa, que eles são os menores, mais fáceis de se ver. Apesar que o jacaré-coroa é mais de áreas preservadas também. Igarapé, geralmente na estrada você encontra mais. E aqui dos meus animais prediletos, tem boco, a cerva é pequena, porque tem o cetro lá embaixo. Mas os quelônios, animais que possuem esse casco, essa estrutura óssea para protegê-los, tá bom? A parte esbranquiçada é o casco, e essa parte superior é uma escúria de queratina, tá bom? Então, esse animal aqui é um quelônio conhecido como cabeçudo. Esse é um animal já adulto que tem a força na mandíbula para quebrar um caroço de tucumã. E se você bobear, ele consegue quebrar um dedo, tá bom? Ele é de áreas alagadas, diferente das tartarugas marinhas, os nossos cágados, eles vão ter membranas interdigitais e eles vão ter essas garras. Já a tartaruga marinha, ela vai ter aquela no formato de um réu, tá bom? Eles são os nossos quelônios de água doce. Casco de um jabuti, tá bom? Então os nossos jabutis no Brasil a gente vai ter 2 espécies, que é o jabuti-xinga e piranga. Lá embaixo vocês vão conseguir ver, mas que são animais totalmente terrestres. Porém, eles adoram água. Então, geralmente, vocês encontram ele nas bordas de um garapé, de um lago. Mas se você jogar ele no fundo do lago, de fundo do rio, ele vai afogar. Couro da maior serpente que nós vamos ter no Brasil, tá bom? Então aqui vai ter a pele com pudor de uma sucuri verde. Esse aqui tem quase 7 metros de comprimento. É um animal que, por mais grande que seja, ele não acarreta perigo para o ser humano, tá? Nunca vi um sucuri comendo peixe. É claro que é um animal com isca, e se jogar uma área de desova, ela pode por curiosidade, mas ela não caça e não mata a pessoa. Nós, seres humanos, que entramos no espaço dela. Área do Zé Filho, então. Tá? A gente tem uma diversidade enorme de antídeos, então a gente vai ter o exemplo do sapo cururu, que chega a mais de 25 metros de tamanho, e que as pessoas têm medo pela glândula de veneno. Ele não é um animal que vai se queixar nas pessoas. Ele tem essa estrutura para se proteger se você for tentar morder. Então o acidente vai acontecer com o cachorro. Se tiver um cachorro que tentar morder o animal, ele vai liberar veneno. E se o cachorro não come, né? Seres humanos, a nossa maior preocupação de sapo venenoso é esse aqui, da família Dentrobatidae, tá bom? Então são sapos ponta de flecha. Por que ponta de flecha? Eles secretam pela pele uma substância tóxica que os indígenas, os nossos povos ancestrais, eles pegavam, passavam no sapo, eles usavam para caça. O veneno dele é uma toxicidade tão forte que, né, às vezes, na quantidade, se fosse a mesma quantidade de veneno da jararaca, ele é muito mais potente que o da jararaca. É claro que para você ter essa intoxicação, o bicho tinha que ser muito estressado e que tinha que ser uma quantidade maior de veneno. Mas os dentrobatídeos, eles são os sapos mais venenosos que nós vamos ter. A pergunta é que ele é sempre dessa cor ou tem outras cores? Várias cores, né? Esse aqui é uma das espécies. É uma das espécies. Ok. A gente vai ter aqui o Atelopus, tá bom? É outro saquinho famoso. Ah, esse aqui já é rosa. Esse mesmo. Ele tem o nosso Atelopus manauensis, então, com cidade científica, a gente consegue encontrar o Atelopus manauensis lá na reserva Dutra. Então, aqui na área urbana de Manaus. Controle populacional, então eles têm uma relação de proteção. Eles fazem uma cobertura protegendo de insetos que são vetores de doenças como malária e gripe. Entendeu? Então o animal é inofensivo, P7 se você for lá picar o animal.
mas a maioria deles não tem toxicidade alta, com exceção dessa família. E a questão ali que estou vendo ali, essa vacina do sapo, por que isso? Tá bom? Então, a Filomedusa bicolor. A Filomedusa bicolor tem uma secreção de veneno que era utilizada pela cultura indígena, tá bom? Como uma medicina indígena. Não existe o uso regulamentado, tá vendo? Que uma medicina lá não vai utilizar isso, mas na cultura indígena eles utilizam como uma forma de purificação, como uma forma de saúde para eles. O ritual ele consiste, geralmente eles vão queimar a tua pele, vão passar, vão raspar o dorso, a costa do saco e vão pegar essa secreção fluida. No ser humano, ele vai limpar de impurezas. Basicamente, ele vai lançar mal, ele vai vomitar de novo, tudo que tem para vomitar, ele vai começar a delirar. E esse processo é um processo de purificação para a cultura indígena. É claro que nós que não temos uma resistência vamos fazer. Se você for fazer, ele é bem invasivo. Pessoal, estou aqui com o Pedro, que é biólogo, faz parte da equipe do Amazon Survival, e estamos na parte superior do INPA. E essa parte aqui, Pedro, o que é que eles estão mostrando aqui? Bom, aqui é a parte de aves, né? Que é um dos grupos mais abundantes e mais diversos aqui da nossa floresta amazônica. Então, eles precisavam, né, de uma parte para isso. Principalmente para contar um pouco sobre biodiversidade, suas adaptações. Seus meios de reprodução são diversos entre as espécies, né? Tem vários métodos, nidificações diferentes, a coloração, a pigmentação dos machos. Então é um grupo assim, muito diverso e muito importante para a nossa floresta e é um dos grupos mais estudados aqui, na nossa região. E ali na frente tem algumas coisas que vão expondo, né? Eles vão mostrando, como vocês podem perceber. Tem algumas espécies aqui, ó, eles usa o método de taxidermia, né? São algumas espécies que são encontradas aqui. A taxidermia é muito importante, né, para a biologia, porque é um método de a gente pegar aquele animal que já está sem vida e a gente consegue congelar e conseguir descongelar ele no tempo para mostrar como é esse animal em vida. Então é uma ótima maneira de estudo, né, de mostrar para o público e de fazer muitas pesquisas, né, uma espécie em si, né? Esse aqui é Esse aqui é uma jaguatirita. Jaguatirita, Um dos gato maracujá. Ela, aqui na Amazônia, a gente tem uma abundância também de espécies de felinos. Muita gente conhece apenas a onça pintada. Olha aqui a gente tem a sussuarana, né, que é a onça parda. A gente tem o jaguatirito. A gente tem o gato morisco, que são felinos um pouco menores, né? Tem o gato do mato. Então a gente tem várias espécies e a gente monitora elas, principalmente nos arredores de Manaus, na Reserva Duque, tem especialistas, né, biólogos que trabalham na visualização através de câmeras traps, né? São essas armadilhas fotográficas que a gente põe em áreas específicas para monitorar a vida de alguma determinada espécie, como monitorar a espécie, fazer contagem, né? Fazer um levantamento. Então é muito importante. O que é interessante é que você falou que, por exemplo, esse aqui, o gato maracujá, a gente encontra ele também em outros biomas. Na Caatinga a gente encontra. Esse daqui é a da onça pintada. Olha o dente dessa onça. E aqui atrás também temos outras espécies encontradas aqui no bioma amazônico. Isso, tem a preguiça. Tem a preguiça. A gente tem o tatu, a gente tem alguns primatas, como o sauim de coleira, que é uma espécie que ela é endêmica aqui da região próxima a Manaus. Então, em todo lugar do mundo, essa espécie só existe aqui. Então, existe uma importância maior na produção desses animais, né? E aqui tem os crânios, né? De anta, catitu. Ali a gente tem de boto. E que a gente tem algumas taxidermias também, de paca, a nossa cremosa paca. É um animal muito utilizado na caça, né, dos ribeirinhos, um meio de alimentação ribeirinha. Aí a gente tem o famoso esquilo amazônico. Pedro estava falando para mim que uma coisa interessante a gente conversando aqui, como essa expedição fala que como eu já passei para as pessoas dizendo que é o bioma mais selvagem do Brasil de uma forma que ninguém nunca viu. Tem pessoas, Pedro, que não entendem algumas coisas que é encontrada no bioma. E como ontem a gente estava conversando,
Você falou que teve muitas pessoas que não sabem que também no bioma amazônico, nesse bioma não, que tem esquilo, né? E aqui está a prova. Aqui tá a prova. Que é Muita gente, inclusive eu, antes de entrar no meio biológico, de eu entrar na faculdade, eu também não sabia. Eu, apesar de ser amante da biologia desde sempre, eu não sabia que existia esquilos na Amazônia. Para mim era um animal que só via no extremo norte, né, no hemisfério norte. Mas na verdade a gente tem muitas espécies, com uma diversidade enorme de mamíferos, de aves, que as pessoas, a população geralmente não conhece, né? Não sabe nem que existe. Por exemplo, no sul do país a gente tem o guaxinim. A gente tem uma espécie de guaxinim que é muito parecido com o guaxinim norte-americano, que a gente chama de mão pelada. Ele é muito comum no sudeste do Brasil. Hoje eu moro em Santa Catarina e lá na Serra do Rio do Rastro tem muito guaxinim dessa de mão pelada, né? A gente encontra isso lá também. Para você entender, vocês perceberem, pessoal, como o nosso país, né, na sua biodiversidade, nessa questão da fauna, da flora, ela é muito, mas muito rica mesmo. Aqui tá alguns exemplares de alguns mamíferos aquáticos. Em cima é um boto. Um boto. Olha só que lindo aqui, ó. Vamos ter esse privilégio também de conhecer o boto ao vivo. Aqui tem algumas espécies de morcego. O morcego branco ali, eu nunca tinha. Isso, aqui na Amazônia a gente tem uma diversidade enorme de espécies de morcegos. A maioria deles são espécies frutíferas, né, ou insetívoras, de espécies que não se alimentam de sangue, né, com o popular, né, as pessoas conhecem os morcegos por se alimentar de né, sangue. Vítimas. A maioria das espécies não fazem isso. A maioria se alimenta de insetos ou frutas. Mas a gente tem sim as espécies que são grossas. Hemapópodas, né, que a gente chama que se alimentam de sangue. E elas sim podem causar, é mais comum, né, de causar acidentes, né, sequelado, principalmente nas regiões mais ribeirinhas, né. Então o morcego vai lá durante a noite, a pessoa está dormindo e ele vai lá e faz uma mordidinha, ele tem uma saliva que não faz com que o sangue... No caso, ele coagula. Então ele fica lá e fica bebendo e a pessoa não percebe. Ele é um anticoagulante, no caso, que é um sangue... Exatamente. Então, e assim pode fazer a transmissão de vários monódeos, né? Eles começam com a raiva, por exemplo. Incrível. Incrível como... E vamos conhecer mais lugares aqui do INPA, tá? Aqui a gente tá na parte... Mas tem outras coisas para vocês verem aqui, vai acompanhando aí. Pessoal, eu tava aqui com o pessoal da Amazon Survival e eu entrei aqui. Aí eu olhei, por que tem um raio-x de uma mão? Olha só. Adulto e infantil, por que tiraram um raio-x de uma mão? E o biólogo Pedro, que faz parte da equipe, vai dizer que mão é essa. Diga aí, Pedro. Gente, isso na verdade é uma barbatana de um peixe-boi. Meu irmão, que incrível, velho. Muita gente tem isso, se estranha, meu Deus, parece uma mão humana, mas na verdade parece mesmo. Porque na árvore, digamos assim, da vida, né, do nosso planeta, na árvore histórica do nosso planeta, a teoria da evolução diz isso, que a gente veio tudo de um animal, de um ancestral comum. Em toda a história da vida, a gente veio de um ancestral comum. E isso aqui é a prova. A radiografia de uma barbatana de peixe-boi. E não só do peixe-boi, a gente compara isso com diversos animais. E eles são extremamente... A baleia, o morcego, radiografia de morcego, a gente consegue ver as falanges, a gente consegue ver toda essa estrutura óssea, é claro, adaptada para a vida daquele animal. Mas aqui, Pedro, no caso aqui é a mão humana, né, para fazer uma comparação. E ali é também do filhote de boi para fazer a comparação. A da mão humana, a fase adulta, a fase juvenil. Aqui é o filhote, juvenil, adulto, e aqui é a mão humana. Cara, é muito parecido, velho. Muito parecido. E ali tá algumas fotos dos pesquisadores. Tô pegando o peixe-boi marinho. E aqui o couro dele. Olha a espessura do couro do peixe-boi, pessoal. Vou colocar aqui meu dedo mindinho para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Espessura do meu dedo mindinho. Do couro dele. Aqui tem alguns registros
que foram feitos deles. A forma que era da caça, né? Aqui tá um arpão. Aqui dá um porrete. Olha esse porrete aqui, ó. Todo usado para asfixiar o animal. E a boia que era para pegar ele. Aqui também tá a pesca, né? Vou passar rápido pelo... E aqui está a distribuição do peixe-boi em todo o mundo, onde ele já foi encontrado, peixe-boi da Amazônia, peixe-boi marinho, peixe-boi africano. E esse aqui está o peixe-boi da Amazônia, onde ele é encontrado. E aqui está o registro, onde ele foi encontrado. Já o do peixe-boi da África foi nessa região, toda essa região. E o africano está nessa região aqui, ó. A África, o peixe-boi marinho é encontrado em toda essa região. E o da Amazônia, apenas nessa região. Aqui, pessoal, é o Centro de Estudo dos Quelônios da Amazônia, o SECA. E aqui é onde tem os... Olha as carcaças aqui deles, aqui, ó. Olha que bonito esses. Dos cágados, ó. Olha que lindo. Olha o tamanho desse aqui, ó. Cara, só a cabeça dele é o tamanho do meu pau, da mão, ó. Olha aqui, ó. Que lindo. Aqui também tem outras coraças, cabeças e outras partes deles. E aqui é um tanque, que onde você pode ver eles aqui, ó. Eles lá dentro, lá. Deixa eu ver se por cima dá pra ver. Dá, olha lá. Os cágados aqui, ó. Tem outro lá também, ó. Tem um vindo respirar aqui em cima. Deixa eu pegar outro ângulo pra mostrar pra vocês. Olha ela aqui, ó. Eles estão bem paradinhos aqui, ó. Ah, aqui, ó. Vai subir pra respirar. Vou pegar ele aqui respirando. Ó. Olha o tamanho desse aqui, ó. Ó, outro tá vindo curioso aqui. Eu acho que ele tá pensando que eu vou vir alimentar. Tem outros enormes aqui. Tem um abino? Olha ela ali, ó. Sabe? Tô vendo aqui, ó. Esse aqui é a coisa... Vai só ser aqui, ó. Aqui, pessoal. Tem que fazer só um X nas costas. Vou ver se eu consigo pegar o albu ali. Ó, esse filhotezinho aqui, ó, um monte aqui, ó. Boa tarde. Olha esse filhotezinho aqui, ó. Vê se eu acho o albu daquilo. Rogério. Tá vendo? Olha o tamanho deles aqui. Gente, é enorme. Olha os detalhes aqui, ó. Olha que detalhe, pessoal. Que incrível. Que incrível. Olha aqui, ó. Que incrível. Ah, tem um albino ali. Vou mostrar pra vocês o albino ali, ó. Olha que flagra aqui, ó. Tá lindo. É raro ver um desse, viu, pessoal? Ué. Já essa parte aqui é... os ovos. Parece bola do ping-pong. E ali é o berçário. Vou mostrar pra vocês os berçários deles aqui, ó. Olha que lindo. Estão vivos, tá, pessoal? Só que estão bem paradinhos. Eles ficam bem paradinhos. Irapuca. Aqui o nome aqui, ó. A maioria dessas espécies são muito comuns na culinária ribeirinha aqui da nossa região. Eles são uma fonte de alimento que é muito comum a gente ver no interior aqui do Amazonas. Então, as tartarugas da Amazônia, tracalhar, as irabucas, que são pelônios de póceres, né? Eles não crescem muito mais do que isso.
eles também são comuns de ver no prato do ribeirinho. Ah, no caso ele fica um pouco maior do que esse ou eu... Ele não passa muito desse tamanho, ele vai ficar um pouquinho maior e não vai chegar no tamanho Tá. da tartaruga da Amazônia, que é a maior. Aham. Aí tem cabeçudo, né? Que é o também. Terrônio aqui dos rios da Amazônia, que ele é conhecido por justamente, já diz o nome, né? A cabeça. Ele tem uma cabeça bem mais volumosa. Ele tem um bico parecido com um pouco com as tartarugas mordedoras da América do Norte. É uma das tartarugas que tem uma potência, uma das maiores potências de mordida aqui da região. Assim, ela causa um estrago, né? Um acidente. Nesse lado aqui, ó, onde fica as ariranhas. Há um aqui, ó, bem próximo aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Ela se alimentando aí, pessoal. Olha aqui, Prisa. Linda. Piranha. Olha que incrível isso. Ela está descalha. Ó, mas que ela segura aqui, ó. Mesmo. Ela vai pegar agora o calau comendo. Ali tem outra, ó, se alimentando também. Daqui a pouco ela vai entrar na água para pegar o outro peixe. Eles deixam os peixes ali, ó. Lembrando que aqui é um lugar onde eles recuperam o animal, dependendo da situação, eles devolvem para a natureza, né? E aqui são animais que são resgatados e sofreram algum acidente, vamos falar, ó. Ela vai pegar outro peixe para se alimentar. Ela está buscando outro peixe para se alimentar. Aqui, ó. Pegou ali já, ó. Ela pegou o peixe lá na... Vai subir pra comer. Subiu ali, ó. Fazendo aqui, ó, com ele. Lá ela vai se alimentar. A outra pegou que tava lá embaixo. Nós chegamos aqui nos tanques dos peixe-boi. Peixe-boi da Amazônia. Uns estão se alimentando ali. Acho que vai ser uma oportunidade boa da gente ver. Agora mesmo subiu um aqui, mas ele já desceu. Ele estava aqui. Mas tem um sendo alimentado ali. Não sei se vai ter acesso para lá. Aqui dá para ver, ó. Nos tanques dá para possivelmente ver algum. Se a gente chegar perto, talvez consiga ver algum. Não sei se desse lado aqui vai ter. Conseguir ver algum. Tentar mostrar, registrar para vocês aqui. Talvez a gente consiga ver algum aqui no tanque. Vou ver ali na parte de cima. Aqui não tem que ter uma primeira aí, ó. Oi. Querem inteira assim. E aqui está o pessoal da equipe do Amazonas Survival, que está dando todo o apoio, toda a direção, nos conduzindo aos locais onde a gente possa encontrar ele. Olha aqui, pessoal, ó. Olha a barba, olha a parte de trás dele aqui, ó, o tamanho dele. Olha ele aqui, ó. Gigante. Ele passou aqui perto. Provavelmente ele vai subir.
Vamos ver aqui em cima. Vou ver a outra parte ali. Ah, um berçário ali, pessoal. Ah, um peixe aqui, ó. Peixe boi aqui, eles... Tem dois ali, ó. Olha lá, ó. Olha que incrível. Eles brincando ali, ó. E mais na frente são vários. Eles estão sendo alimentados ali, ó. Depois eu vou ver se consigo registrar algum. Olha o tamanho dele aqui, ó. Vai passar aqui a balatão dele. Aqui, pessoal. Aqui, ó. É de perto aqui, ó. Vou achar mais para vocês conseguirem ver. Olha ele aqui, ó. Ó, lá vem outro, ó. Passando perto dele, ó. Olha, peixe boi. Eu quero falar assim. Olha lá, ó. Tem outro embaixo. Não vou nem descer. Tá vendo outro aqui, ó. O rosto dele aqui. Cabeça dele aqui, ele vai tudo pra cá, olha ele aí, ó. Incrível. Aqui tem um, que ele vai ficar ali, ó. Bem no centro da tela. Vai subir pra respirar. E aí, pessoal? Ó, respirou. Desceram. Ainda aqui dentro do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Vamos agora para uma parte ali. Estou com o pessoal do Amazônia Survival. O Pedro tá ali, o Juliano tá aqui, a Júlia tá aqui do meu lado. O Flávio ficou um pouco ali atrás, ainda foi o pessoal da equipe que vai se juntar a nós. Ali a gente vai ver o que, Júlia? Nós vamos ver os crocodilianos. Existem muitas espécies de crocodilo no bioma, nós vamos aqui conhecer algumas delas. Tem o jacaretinga e, claro, o famoso e gigante jacaré assim como. Se dermos a sorte de encontrarmos eles fora. Olha ali, pessoal. Olha o macaco ali, pessoal, em cima da grade também, ó. Mas olha, deixa eu mostrar o que eu vim mostrar pra vocês aqui primeiro. Olha ele ali, ó. Olha o tamanho desse jacaré azul. Olha só a cabeça dele, pessoal. Tem outro aqui atrás que eu vou mostrar pra vocês. Ele ali, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês verem ele. Olha ele lá, ó. Do lado de fora lá. E ali tá um macaco. Cadê o outro? Tu viu aqui? Aonde tá vendo outro? Não. Ah, tô vendo ele se mexendo ele aqui, pessoal. Tá com o filhote nas costas. Ah, um aqui, ó, bem. Pega esse aqui, ó. Ó, pessoal, aqui, ó. Olha ele aqui, ó, que lindo. Olha que chaga linda. Nesse lugar aqui, ó, o biólogo Pedro, do Amazônia Survival, ele tá nos apresentando outro tipo de jacaré. Que jacaré é esse aí, Pedro? Esse aí é o jacaretinga. É o jacaré mais comum de a gente encontrar aqui nos arredores de Manaus e dentro da cidade também. A gente pode ir geralmente em grandes cheias, né? O rio sobe trazendo esses animais, eles acabam entrando nos igarapés que ficam ao redor dos bairros, acabam entrando nos esgotos, então ele é muito comum. E embora ele seja muito comum, é muito raro acontecer algum acidente. Eles são muito ariscos no sentido de sempre quererem fugir, né? Quando vê um ser humano, eles sempre querem fugir. É muito difícil acontecer um acidente mesmo. Geralmente quando acontece acidente, quando a pessoa tenta pegar ele, né? Olha o tamanho desse aqui, pessoal. Esse é a sua.
E a gente vai para um maior ainda, que é o conhecido como o César. Mas olha o tamanho desse crocodiliano aqui, ó. Muito grande. Chegando nessa parte aqui, biólogo Pedro do Amazonas Survival, o que é que nós encontramos aqui, Pedro? Aqui a gente tem alguns quelônios terrestres da Amazônia, né? Como o jabuti-piranga, jabuti-tinga. Eles são os mais comuns. A maioria que estão aqui, eles vieram de resgate. A maioria era pet não convencional que não era legalizado. Como acontece muito aqui na região norte, infelizmente as pessoas pegam esses animais silvestres, acaba aparecendo em casa ou no terreno, e pega e leva para casa para criar. Só que a maioria das pessoas não conhecem que esses animais precisam de tipos de cuidados muito diferentes do que cães e gatos. Por exemplo, os répteis eles precisam de luz solar constantemente, precisam de abrigo também para essa luz, para não superaquecer demais, eles precisam de suplementos alimentares, enfim, é muito complexo cuidar de répteis. E acabam as pessoas não fazendo esse tipo de cuidado, eles acabam pegando algumas doenças. Por exemplo, aquele ali, se você perceber, ele tem as patas, né? E tá parecendo com uma barbatana de tartaruga marinha. Isso é uma síndrome da tartaruga marinha, que é muito comum em animais criados em azulejo, ou seja, dentro de casa. Que os jabutis, eles têm que pisar, geralmente as patas são adaptadas para pisar em terra, né? Geralmente terreno mais acidentado. Como eles no terreno liso, por exemplo, azulejos, eles têm dificuldade de andar, então eles começam a botar a pata para o lado. Entendi. Com o passar do tempo, ele vai deformando a pata para conseguir andar desse jeito. E depois de um certo tempo, ele começa a ter dificuldade de se locomover. Top. Se vocês repararem aqui, pessoal, ó, tem alguns aqui, ó, cabeça fora aqui. Mas olha aquele de lá, ó. Olha o tamanho daquele lá, ó. Parece uma pedra, mas é a cabeça dele lá, ó. Enquanto o biólogo Pedro falava comigo, eu fiquei observando e fiquei na dúvida, porque eu estava num ângulo por trás, e eu fiquei na dúvida, né, porque a própria camuflagem ali, e eu disse, será se aquilo é ou é uma pedra? E olha aí, ó, incrível, o tamanho desse aqui. Olha, chegando nesse lugar aqui, ó, aqui é até nome tem, é o maior que é encontrado aqui do Jacareaçu, que é o César. Eu vou dar o zoom só para vocês verem onde ele tá. E depois o Pedro vai falar algo interessante, ou a Júlia também do Amazonas Survival vai falar algo interessante. Aqui tá a fêmea, ó, a cabeça dela aqui, ó. E antes de eu filmar, um fato interessante que eles vão contar para nós aqui, o que aconteceu aqui. Então, Alessandro, quando a gente estava se aproximando e quando eles estavam filmando esses quelônios terrestres, a Cleo estava nessa ponta aqui, de frente para cá. E quando nós nos aproximamos do recinto, ela rapidamente virou e agora ela está direcionando o olhar dela e a atenção dela para essa árvore aqui e para esse monte. E aí o Pedro nos informou que esse casal ele está se reproduzindo. Então, provavelmente, galera, nós estamos diante de um ninho de crocodilianos, um ninho de jacarés. Muito provável que tenha ovos debaixo desse monte de material orgânico aqui que está em decomposição. E ela está super atenta olha e o movimento dela. deles é muito rápido, são animais extremamente rápidos. Ela tá bem fixa mesmo, olhando em direção a esse monte aqui, ó, pessoal. Ó. E o César tá lá, ó. Olha a cabeça dele lá, ó. Ó, mergulhou. Ele é muito grande. Se ele não tiver vindo em direção para nós aqui, né? Não sei para onde ele tá vindo. Mas a fêmea tá ali, ó. Olha lá, ó. Vamos ver se pra onde o César tá vindo. Tô vendo umas bolhas na água ali. Eu tô vendo um bolho na água ali, mas tá lá do outro lado. E tem umas bolhas aqui próximo. Não sei se ele fica nesse... Ele tá saindo. Ah, ele tá saindo lá, ó, agora eu vi. Ficou aquele suspense pra ver se ele tava vindo pra perto, mas ele tá lá do outro lado, lá. Porque pior do que ver o jacaré é não ver o jacaré. É, não ver o jacaré. Ó, a Júlia tá falando aqui. Pior de que ver o jacaré, não ver o jacaré, realmente. Ele tá lá, ó, do outro lado. Estima-se que hoje deve ter cerca de 6 metros.
6 metros. Não vi uma pessoa tranquilamente ali O lá. movimento dela acompanha o nosso, mas já tá bem mais próximo da Terra aqui. Na final ela tá antes. Ela tá se movendo pra subvisão da gente aqui. A gente tá vendo, ó, ela vem acompanhando aqui, olha, incrível, pessoal, ó. Mas aqui flagra, ó. Ela tá acompanhando a gente aqui, ó. Depois a gente vai fazer propositalmente, voltar pra outra posição onde ela tava ali, pra perceber que ela tá nos acompanhando. Então, possivelmente, realmente aqui pode ser o ninho dela, e ela tá vindo pra proteger aqui, ó. Olha ela acompanhando a gente aqui, ó. Que incrível. Ele se mexeu. E o macho lá na frente também se mexendo. Eles estão só nos observando. Ela veio pra cá, ó, ou ela ficou aqui perto de nós, ó. Esse aqui é o famoso gecko amazônico, né? Internacionalmente eles são muito conhecidos. Aqui na Amazônia a gente tem várias espécies deles também. Eles crescem muito maior que esse cara aqui. Muita gente confunde ele com aquelas lagartixas que são encontradas nas casas, né? Mas na verdade aquela espécie é uma espécie invasora que veio, se não me engano, da América do Norte ou Europa. Esse cara aqui é nativo. Ele cresce mais, fica absurdo de grande. Essa largura aqui, esse comprimento. Então, o cara que ele se alimenta de insetos, né? E eles têm essas membranas aqui nos dedos que permitem eles subir em superfícies lisas. E tem essa camuflagem aqui que ajuda eles a se esconder na... Ele tá mudando de pele ou não? Exatamente. Nesse momento ele está trocando de pele. Eles são conhecidos por comer a própria troca de pele, né? Eles vão puxando com a boca e vai comendo. E é um bicho muito maneiro. E ó, tem um espelho d'água local. E elas foram pra ali pra baixo, mas elas estavam tomando sol agora. E tem uns tambaquis soltos aqui. Aqui também tem um conhecido como peixe elétrico. Vou ver se eu consigo achar um por aqui. Os por aqui eles ficam por ali assim, ó, nessa margem. Ver se a gente acha algum para registrar para vocês. Eu só falo que ele fica muito embaixo desses troncos ou perto da margem, mas ali tem os peixes, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. Olha elas aqui, ó. Vou ver se a gente consegue pegar um, resistir um. Por aqui eu mostro para vocês peixes e eles são bem mansos. Então deve estar acostumado com o pessoal. Mas se eu, assim que eu achar, eu vou deixar a câmera já pronta, porque aí eu já resisto pra vocês. Olha ele aqui, ó. O conhecido por aqui, que é o peixe elétrico. Olha ele aqui, pessoal. Tá bem paradinho ali. Solta uma carga gigantesca que pode derrubar um ser humano. Olha um aqui, ó. Ele tá bem paradinho aqui, ó, embaixo. Como eu falei, ele fica procurando lugar pra ficar embaixo. E aqui tem uma. Fala, selvas, olha só. Tô no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, no INPA. E a gente aqui tem um tanque que vai se sair circulando na trilha. E olha quem tá aqui, ó. Conhecido peixe elétrico, né? Por aqui. Ele tá bem paradinho aqui, ó. Tem muitos tambaquis também, alguns cágados, tartaruga como te diz da Amazônia também. E ó, um aqui, ó, o termo dele fica escondido ali, ó. Ele tem umas pontinhas, não sei se vai dar pra registrar pra vocês verem aqui, ó. Os pontinhos, as pigmentação, os pontos, ó, na próxima. E eles estão aqui, ó. Olha que flagra bom. Pra quem não conhece e nunca viu um peixe elétrico, tá aqui, ó. E aqui ele tá saindo, ó. Olha ele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês de perto aqui, ó. Ele subiu pra respirar. Ele vai subir aqui, ó. Acho que ele tá vendo, a gente não quer subir. Vou procurar um que vocês conseguirem ver eles. Ó, ele saiu pra respirar aqui, ó. Tem esse serviço pra vocês aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Lá vai ele nadando ali.
conseguiram ver. Quer ver que queima lá também, né?